rapaz, deixa eu falar aqui com o presidente da Câmara de Alagoinhas, o José Cleto, tá aqui com a gente. O famoso Cleto da banana. Ainda tá vendendo banana, Cleto, na feira? Ou é só o apelido mesmo que ficou? Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano Reis, Chico Reis, Gomes, Renato. Bom dia a todos os seus ouvintes, que eu não tenho dúvida que são milhares e milhares de pessoas que neste momento estão sintonizados na rádio 100.5 no programa Primeira Mão. Sim, Caio, ainda temos o comércio aqui na Central de Abastecimento vendendo banana. Só vou parar de vender banana quando sair dessa vida para outra. Olha, Cleto, foi bom você vir aqui. Eu quero ter o prazer de lhe parabenizar pela forma como está sendo divulgada os trabalhos da Câmara Municipal de Alagoinhas. Eu até comentava aqui em off, né, a transmissão no YouTube. Porque era uma reclamação, inclusive trocou-se de horário também da sessão da Câmara, né? Porque o povo realmente, para comparecer à tarde, num dia de semana, terça e quinta, é complicado, o pessoal trabalha. Ainda mais agora, né, com essa crise pandêmica, o pessoal tem que ir às ruas mesmo para ganhar o pão de cada dia. E agora com essa transmissão no YouTube, no Facebook e no Instagram, são as 3 plataformas, você consegue acompanhar os trabalhos da Câmara em casa. Eu, por exemplo, né, com essa questão de isolamento, estou lá em casa, estou digitando, escrevendo minhas matérias e estou lá ouvindo a sessão da Câmara. Se eu não puder assistir naquele momento, acompanhar, depois, né, ao horário que você quiser, está lá gravado no YouTube, está lá no Facebook, você acompanha. Então, parabéns mesmo para você pela sua condução nesse sentido, né, de dar transparência. Mas aqui, rapaz, eu estou vendo um bocado de realizações que você já fez em quantos meses de mandato? 8? 8 meses. 8 meses Completando 8 meses. 8 meses de mandato à frente, né, da Câmara Municipal de Alagoinhas. Né, tivemos audiências públicas, né, que é a construção do Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e Fortalecimento, que é uma situação, nessa participação da bancada feminina, né, Cleto? Está forte lá na Câmara, tem se destacado. Né? Como é que é essa convivência? Teve inclusive uma polêmica aí com o jornal Tribuna. Na verdade foi o site da Tribuna da Bahia, que publicou aí uma matéria, né, dizendo que as vereadoras criticaram os vereadores aqui de Alagoinhas por uma questão de misoginia, que desfaziam das vereadoras, não davam atenção. Mas, na verdade, foi uma matéria equivocada, né? Não houve isso. As vereadoras, elas se pronunciaram que não houve. Na verdade, a bancada feminina, que é 1/4 do nosso colegiado, tem feito um grande trabalho, tem tido o total apoio da presidência, não tão somente a bancada feminina, mas todo e qualquer vereador. No exercício de suas funções, a gente tem procurado dar toda a estrutura necessária para desenvolver os seus trabalhos. É claro que, nesse quesito, a bancada feminina tem saído na frente, tem movimentado muito a Casa Legislativa. Por exemplo, na quarta-feira, meu Deus do céu, foi o dia todo de atividades, audiência pública, Feira do Empreendedorismo Mulher. Ontem já estávamos ali com as 4 vereadoras no estacionamento da prefeitura. Passei por lá, ou seja, elas têm movimentado, têm feito dos seus mandatos um instrumento de fato que possa estar fazendo com que o benefício chegue à nossa população, com transparência, mostrando para a população a real função do vereador, da vereadora. Então, tem sido muito importante. Eu confesso que tenho muito gostado do posicionamento da bancada feminina. A unidade que elas têm tido são diversas, diferentes, porém com uma unidade muito importante. O mês de janeiro, né, que foi o mês de combate à violência contra a mulher, e elas fizeram em todo esse mês a discussão, na verdade, em defesa da mulher. E a Câmara, eu tenho percebido que não tão somente elas, mas no seu contexto geral, da sua coletividade, os homens também têm se colocado nessa defesa, até porque não é nada mais, nada menos do que a obrigação de cada um de nós. Na verdade, um desafio. Inclusive, eu tô vendo aqui que teve algumas audiências ao longo do tempo e agora está tendo uma modificação com relação à ocupação do plenário, né? Agora aumentou para 100 pessoas, né? Com essa diminuição
né, da Covid. Sim, sim. Então é permitido até 100 pessoas. Até 100 pessoas. Agora, como é feita essa questão das 100 pessoas? É quem chegar vai entrando ou tira ali uma parte que é dos assessores e tal? Como é que... É 100 pessoas no seu contexto geral. Completou as 100 pessoas, nós temos sempre alguém, geralmente a gente utiliza até uma fichinha para, né, de uma 100, aí quando fechou, aí a pessoa que está lá na portaria explica a pessoa, ó, já tem 100 pessoas, só se sair alguém para estarmos cumprindo o decreto e não ultrapassar, até para que se use o distanciamento. No plenário nós temos cerca de 300 cadeiras, né, lá nas galerias, então a gente sempre tem alguém lá orientando, mas geralmente só para dar um quantitativo desse, só quando tem alguma atividade. Ao contrário, for uma sessão ordinária normal, a gente não tem esse público não. Geralmente é 20, 30 pessoas. É por isso da necessidade que tínhamos de uma plataforma de transmissão com uma certa qualidade, como nós temos tido, para que as pessoas possam acompanhar de onde estiverem, pois eu volto a repetir o que já disse aqui nesta bancada, nossa intenção na condição de gestor da Casa Legislativa é aproximar a população da casa e a casa da população. E mesmo no momento de pandemia, nós conseguimos fazer isso. De que forma? O povo saindo de suas casas para ir para lá? Não, até porque teve um momento que foi restrito, isso não podia. Mas dando uma condição na transmissão para que as pessoas pudessem estar acompanhando. E hoje a gente percebe que a cada fala de qualquer vereador, qualquer pessoa pode ali baixar e estar utilizando aquela fala, é público, tem uma qualidade muito boa. Interessante que uma amiga minha chegou para mim e falou: Cleto, eu me sinto assistindo a TV Senado pela qualidade é verdade, da transmissão. Então, assim, é muito importante isso, e o tanto quanto a gente puder se esforçar para fazer com que a população esteja acompanhando os trabalhos legislativos, iremos fazer. Agora, Cleto, nós tivemos algumas votações importantes esse ano. Eu também aqui, a gente debateu bastante essa questão do Código Tributário, e eu fiz algumas críticas aqui aos vereadores, né, de mandato, né. Na minha opinião, houve uma falta de discussão mais aprofundada, né? E eu questionei, inclusive, aí a presidência, foi bom você vir aqui, pelo fato de não ter sido contratado uma consultoria da própria Casa Legislativa para se fazer uma visão mais aprofundada, uma visão da Câmara, melhor dizendo, da Câmara Municipal sobre o assunto. A gente teve recentemente o fato aí do pedido de impeachment do presidente da República. O Rodrigo Pacheco, né, utilizou a assessoria jurídica da casa para poder fazer um parecer e fundamentar a sua rejeição. Mas no caso do Código Tributário, a gente pelo menos não recebeu nenhum informativo sobre algo parecido com esse projeto. Houve algum tipo de análise jurídica do projeto, né, do Código Tributário ou do projeto de reforma enviado pelo governo municipal à casa? Caio, como é do saber de todos, e vocês aqui discutiram isso de forma exaustiva durante o tempo que estava fazendo essa discussão, até chegar o momento de votação, de algo que seria para estar sendo reparado, pois já tinha sido votado lá no final da legislatura passada de 2020, e quando veio se aplicar o novo código, houve aquele, onde as pessoas se manifestaram, a população. E o que a casa, a assessoria jurídica da casa, ela é para dizer se há constitucionalidade ou não no processo, para que ele possa tramitar junto com a Comissão de Constituição e Justiça, que é auxiliada, ou deve ser auxiliada, pelos procuradores da Câmara. E isso, a constitucionalidade no processo não poderia deixar de ser tramitado. Nesse sentido, seria uma consultoria para estar estudando ponto a ponto do projeto. Não, mas aí são boas análises até, porque nós tivemos aqui juristas, inclusive, que trataram a matéria como inconstitucional. Inclusive, existem 2 pedidos já de inconstitucionalidade na mão da Procuradoria-Geral do Estado, né, a ser apreciado, até porque instituições municipais não podem requerer uma inconstitucionalidade de uma lei desse porte,
né? Mas já existe. Houve parecer dentro da Câmara com relação a isso, a questão da constitucionalidade? Sim, se ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e foi dado seu parecer, a constitucionalidade. Essa área jurídica aí, ela é muito... o senhor que é da área do direito, né, sabe muito bem disso. Talvez o mesmo artigo que prenda é o mesmo artigo que possa soltar. Então, isso é muito relativo na questão da área jurídica, no campo jurídico. Uma coisa é certa. A mesa diretora, a presidência, ela nunca se furtou do debate e foi dado o direito a todos discutir de forma exaustiva, cumprir todos os prazos, fui em todos os programas que fui convidado e falando qual seria a real função ali da mesa diretora e eu cumpri aí a decisão. Mas com relação à consultoria, porque não foi contratado? Não foi contratado. Eu falo isso até um paralelo, por exemplo, a CPI do SAI, que você, inclusive, era vereador na época. Sim. E fui membro da comissão. Foi contratado na consultoria até para auxiliar os trabalhos da comissão. Foi. Nesse caso, por que não foi contratado na consultoria? O Caio, eu posso dizer para você que naquele momento eu não achei pertinente essa contratação, uma vez que o código já teria sido aprovado lá, mesmo tendo reconhecido posteriormente os erros, pois ele foi chegou e foi muito rápido a sua votação, como todos sabem que não houve o tempo para a discussão, mas voltando a discutir alguns pontos que eram os mais polêmicos, foi discutido, alguns inclusive no novo PL, posso assim dizer, de emenda, Sim. já foram reparados, e outros que serão, não parou ainda, inclusive na sessão retrasada foi discutido isso e eu, nas considerações finais, havia dito que iria cobrar da secretária de Fazenda, pois houve o compromisso de posteriormente a esses pontos que tinham mudado, me parece que os primeiros 5 pontos, voltaria a discutir e outros seriam mudados e nós não iremos abrir mão que sejam mudados, até porque eu vinha escutando, quando saí de casa do seu programa, e estava falando das relações de poderes, né? Da questão da independência, um ouvinte me parece que falou, da independência, da harmonia, porém, da independência dos poderes, e a gente tem se esforçado o máximo possível para poder conduzir a questão do colegiado nas bancadas, cada um com as suas posições, mas na questão também da relação de poder entre legislativo e executivo. Temos procurado da melhor forma possível, a maior harmonia necessária, mas a independência entre eles, ela é latente, todos irão ver esta independência de poderes. Então, eu tenho um colega vereador que ele sempre diz, presidente, não vamos deixar com que isso aqui vire um puxadinho do executivo. E isso não vai haver. E olhe que todos sabem, a minha relação com o prefeito, no mandato passado, a forma a qual, de forma muito afínqua, eu defendia o governo, mas hoje eu me encontro em uma posição do governo totalmente diferente e tenho procurado fazer jus da posição a qual os meus colegas me confiaram. Então, é diferente e não tenho. Por exemplo, você há pouco instante aí, por certo, irá me perguntar acerca do empréstimo. Estou muito tranquilo para discutir em qualquer lugar esta situação. A posição da presidência, da mesa diretora e de como irá se comportar em meio a essa discussão. Não, realmente, a minha única dúvida com relação ao processo legislativo, da relação ao empréstimo, é se foi votada a urgência urgentíssima ou se vai passar pelas comissões para apreciação do programa. Pronto, e aí eu já lhe respondo, Caio, eu não seria irresponsável se esse projeto ele viesse com um pedido de urgência urgentíssima, nem lido ele seria. Nem lido seria. Até porque não vejo esta necessidade, desta urgência urgentíssima para você protocolar um projeto de 50 milhões de reais, pois o valor fechado é 49 milhões e 900 mil reais e a gente não pode aceitar urgência urgentíssima em uma matéria dessa natureza. Então nós temos o tempo de 60 dias, que é de acordo com o nosso regimento. O regimento fala de termos no mínimo 2 audiências públicas,
Inclusive ontem eu já percebi os vereadores circulando com um requerimento de audiência pública, pegando assinaturas, e me parece que quase na sua totalidade assinaram. Eu tenho certeza que aqueles que não assinaram ainda irão assinar para que haja essas audiências públicas. Daremos o direito de pé de igualdade, tanto lá daqueles que fazem parte da base governista, tanto daqueles que são oposição, e aí todos irão fazer a discussão necessária exaustivamente. Pode ter certeza que 1 minuto antes do prazo regimental de se cumprir os prazos, esta matéria não será colocada em plenária. Pode ter certeza. A gente fica tranquilo com relação a isso, né? Ter a discussão. Sim, esse é um compromisso do presidente da Câmara, o Cleto da Banana, de não colocar, e vai se discutir o tanto quanto for necessário. Ele só vai à plenária para ser para votação quando toda a discussão for feita. Luciano? Aproveitar e parabenizar o presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, José Cleto, parabenizar pelos investimentos na Casa Legislativa com relação à segurança, não só dos edis, como também, né, os servidores da casa. Chega a haver uma modernização, principalmente as catracas, cara. Foi importante. Agora tem catraca lá? Eu tive lá na Foi Câmara. importante esse investimento, né? É bom para o controle de entrada. Mas a pergunta é porque nós temos contato diário com trabalhadores, Caio, de Alagoinhas, e recebemos informações de que houve uma reunião na última segunda-feira. Essa reunião foi inclusive articulada pelo vereador presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, José Cleto, com a direção da empresa Torque Via, após o vereador José Cleto, né, ser procurado por representantes, né, de associações de trabalhadores desempregados. Houve essa reunião, né, direção da empresa Torque Via e o vereador presidente da Câmara de Alagoinhas, José Cleto. A nossa pergunta é: qual o objetivo dessa reunião, José Cleto? Primeiro, falar um breve comentário acerca da segurança da casa, quando você se refere aos vereadores, aos funcionários e a todos que, porventura, possam ir à Casa Legislativa. Eu, que estou no 4º mandato, e quando passamos a ter gabinete ali na Câmara, volta e meia você era surpreendido por alguém no seu gabinete que abria a porta e adentrava, e que você não era avisado, não sabia quem era, e de repente, se alguém quisesse adentrar, mal intencionado chegaria. Então, com isso, a gente se preocupou a partir do momento que tivemos a oportunidade de estar fazendo a gestão da casa, e aí com uma visão de dar segurança, que nós fizemos o processo, compramos, já instalamos lá, e hoje, né, para alguém chegar, tem que chegar na recepção, se identificar, fazer todo aquele protocolo de cadastramento e tal. Então nós temos lá funcionários nas catracas também para estar orientando após a pessoa passar a seguir qual é o gabinete, vereador ser avisado, tal, interfonar, tá esperando alguém, vai receber, tem alguém aqui querendo. Então, assim, isso é segurança, mas a gente pretende ainda melhorar mais ainda na questão do plenário, o acesso ao plenário, onde acontecem as sessões. A nossa intenção é que, posteriormente, a gente possa estar providenciando também aqueles aparelhos para detector de metal, tal, para que as pessoas tenham segurança, para que todos estejam em segurança. Então, essa é o nosso objetivo. E, se Deus quiser, a gente estaremos colocando em prática, passo a passo, dando condição de trabalho a todos. No que se diz respeito a esta visita da Torque Via, Luciano, que você me pergunta, na segunda-feira, eu que fui convidado por alguns representantes de associações de trabalhadores do município, eu que fiz parte de muitos piquetes lá no campo de Buracica, ali na porta da hoje atual Heineken, Itaipava, sempre com esses trabalhadores, a busca da empregabilidade. E aí, esses presidentes, eles ficaram sabendo que a Torque ia voltar a contratar, porque o lote 3 iria voltar a retomada das obras. E aí me convidou, e eu, sim, irei sim. E aí fui com eles, chegando lá na portaria, me identifiquei, eles se identificaram, e aí a pessoa que estava ali na portaria, inclusive ali de Boa União, fiquei feliz, né? Alguém está ali prestando a sua mão de obra, um amigo nosso ali, conterrâneo de Boa União, e ele interfonou, e o senhor Rogério, que me parece que é o gerente geral, né, aqui desse trecho,
e ele disse que não iria poder atender naquele momento, que só iria atender a mim. E aí eu fiquei meio que receoso. Eu disse, não, eu vim aqui a convite desses trabalhadores, desses presidentes, eu quero entrar com eles. E aí ele pediu para que eu adentrasse, aí eu fui, e aí não tratei do assunto, eu disse, Rogério, eu estou aí com alguns presidentes e eu preciso tratar de algo que é do interesse deles e dos trabalhadores, mas preciso que eles estejam. E ele falou, de acordo com algumas comorbidades que ele tinha, que foi orientado pelo o médico a não estar recebendo quantitativo de pessoas, aí eu implorei para ele que pelo menos 1 ou 2 pudesse adentrar. E ele permitiu que 1. E aí foi o nosso amigo Gildinho, né, Gildo Santos, me parece, e aí o Gildo tratou da situação com ele, junto comigo, e aí o Rogério pôde estar explicando que o lote 3 não havia retomado, pois o que estava acontecendo é a obra aqui em Conceição do Jacuípe, daquele trecho, e por o canteiro de obra ser aqui, as contratações, as pessoas para a obra de lá, do lote de lá, tem sido contratado aqui, do canteiro daqui. Então, tranquilizou a todos eles, aos trabalhadores, que quando fosse retomada as obras do lote 3, no que se diz respeito aqui, geograficamente, ao trecho de Alagoinhas, seria contratados funcionários de Alagoinhas. Então, nós, ao sairmos, explicamos aos demais presidentes, às pessoas que estavam ali na portaria, que o Rogério se comprometeu, ao retomar, convidar os presidentes, me convidar para que possa estar fazendo essa discussão e que essa distribuição de vagas seria para os moradores de Alagoinhas. E nós iremos sim, a par e passo, acompanhar e esperar que de fato isso possa acontecer. Barrista, trabalhador de outro município, não pode? Não diria isso, mas é claro que a preferência tem que ser de trabalhadores de Alagoinhas, porque nós temos aí uma boa parcela da nossa população desempregada, precisando, como se diz nos piquetes, quando está buscando esta oportunidade de trabalho, desemborcar a panela. E esperamos que isso possa, de fato, acontecer. Cleto, são 8 horas em ponto. Conversa tá boa, mas eu vou ter que me despedir de você. Aliás, o programa está chegando ao fim, mas eu deixo à vontade aí para que você possa fazer suas considerações finais aí nessa entrevista. Vontade de voltar outra vez, de chegar mais cedo, de poder falar aqui nesses microfones que tem uma grande audiência. O presidente cochilou. Cochilou. Na verdade, perdi o horário sim, aí eu falei, vixe, atrasado e vinha 1000 por hora, mas graças a Deus chegamos, mas teremos sim a oportunidade, estou à disposição, agradecer a Luciano, a você, a Chico, a Gomes, a Renato, a todos que fazem parte desse veículo de comunicação, eu que sou muito respeitador da imprensa, eu que gosto, ainda que tenha um momento que seja algo na direção da crítica, na direção do contraditório, a gente precisa respeitar a imprensa, entendendo que é um instrumento de grande valia da informação da população. Claro que tem pessoas que utilizam dos meios de comunicação para fazer a revelia como melhor lhe entender. Mas aqui eu posso garantir que aqui o trabalho tem sido feito muito sério e estamos à disposição. Agradeço em nome da Câmara de Vereadores, também agradeço em meu nome a oportunidade de poder falar aqui e ao nosso povo, né, querido, que tanto sofre, que precisa das ações da imprensa, das ações do Legislativo, das ações do Executivo, para que possa estar mudando a qualidade de vida do nosso povo. No mais, é um abraço e um bom final de semana a todos.